Olá, paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que vai servir de meditação para o seu coração. E para meditarmos nesta hora, eu quero convidar você a ler comigo um texto da Palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. O versículo de número 18 vai nos dizer da seguinte forma: Filhinhos, é já a última hora, e ouviste que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conheçamos que já é a última hora. Bem, há um questionamento muito grande acerca da igreja estar vivendo a última hora na face da terra. E se a gente observar João, quando escreve essa carta, ele não direciona a uma igreja, ele não direciona a um povo em particular, mas ele direciona a todo aquele que crê no Senhor Jesus, a todo aquele que acredita em Jesus como único e suficiente Salvador. E ele começa dizendo: filhinhos, já estamos na última hora. Essa carta foi escrita aproximadamente 90 anos depois de Cristo, então já um tempo bem distante do nosso, mas ela se torna ainda atualizada nos dias atuais, porque ainda estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. Eu quero trazer nesse texto 3 sinalizadores que identifica que estamos vivendo a última hora. 3 sinais que demonstram que estamos vivendo a última hora da igreja na face da terra. E o primeiro sinal que a gente pode observar é a oposição à igreja. Quando a gente lê o versículo de número 18, você pode observar aí que fala-se da questão do anticristo e também da operação do espírito do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou. Paulo descreve sobre ele na segunda carta aos Tessalonicenses: é o homem do pecado, o homem da iniquidade, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe a tudo aquilo que se fala em Deus, em Jesus Cristo. E quando a Bíblia vai nos dizer, ela fala: olha, mas o espírito deste anticristo já opera. Assim como o espírito de Deus opera através da vida de cristãos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o espírito do anticristo também opera através da vida de homens ímpios, que não temem e nem respeitam a Deus. E este se opõe a tudo aquilo que clama pelo nome de Cristo, a todo aquele que segue a Cristo. Então, o primeiro sinal que nós estamos vivendo a última hora é a oposição à igreja de Cristo, é a oposição ao povo de Deus. E mais do que nunca está provado durante esta crise na área da saúde que o espírito do anticristo opera através de governos, opera através de homens que o único objetivo, o único desejo é alcançar poder para poder dissipar tudo aquilo que fala de Cristo e do amor de Cristo. Então o espírito do anticristo já opera nesta última hora. Segundo sinal que já estamos vivendo a última hora. O texto deixa bem claro que é a apostasia dos falsos irmãos. Versículo de número 19 vai nos dizer o seguinte: olha, saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que manifeste quem não são de nós, ou seja, aqueles que estavam no nosso meio e agora não estão mais. Então, a manifestação de pessoas que outrora professaram a fé, que outrora levaram a bandeira do Evangelho,
essa manifestação agora se torna nula diante das dificuldades, diante dessa última hora que nós estamos vivendo. A manifestação de pessoas que outrora lutaram pelo Evangelho, professaram Cristo, professaram o amor a Cristo, mas que hoje não crê em mais nada, é simplesmente mostrando que eles não faziam parte do povo que está caminhando com Jesus. Eles não faziam parte do povo que andava com Jesus. Uma coisa é você se distanciar de Cristo simplesmente por algo que aconteceu no meio da caminhada, mas ainda tem saudade, ainda tem desejo de voltar para Cristo. Outra coisa é você se distanciar de Cristo e renunciar, repudiar tudo aquilo que fala acerca de Cristo. Essa é a apostasia dos falsos irmãos que outrora tiveram no nosso meio e hoje não está mais. Quando olhamos para as Escrituras, nós podemos observar o terceiro sinal que mostra que estamos vivendo a última hora, que é a pregação errônea, ou seja, as heresias acerca da salvação em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que a heresia está cada vez mais crescente. Cada vez mais falsos mestres estão surgindo para enganar o povo de Deus. E aí nós temos que observar, o texto deixa bem claro, no versículo 22 e 23, que eles vão negar que Jesus é o Cristo, ou o enviado de Deus para a salvação do homem. Pois uma coisa é certa, a Bíblia deixa bem claro que Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única esperança de salvação. A Bíblia vai nos dizer que somente Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E somente Jesus é o único Salvador e não existe outro nome a qual nós podemos clamar por salvação. Mas a heresia, os falsos mestres, tem tentado levar a salvação, tem tentado tirar Jesus para impor a sua doutrina, o seu ensinamento, levando que todos os caminhos levam a Deus, dizendo que existem outros mediadores entre Deus e os homens, dizendo que existem outros salvadores, substituindo o Salvador por boas obras. Não estou dizendo que as boas obras é inútil, não, mas ela não salva. Ela não muda o caráter, ela não muda a vida de um homem. As boas obras são necessárias, mas não faz nenhuma mudança na vida do ser humano. Então existem essas heresias, e mediante isso, João nos traz uma palavra dizendo no versículo 24 e 25: portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. E se vós permanecer no que desde o princípio vocês têm ouvido, também permanecereis no Filho e no Pai. A única forma, a única maneira de permanecer em Cristo, em Deus, é permanecendo naquilo que foi nos ensinado através das Escrituras. É não deixando de ser levado por todo o vento de doutrina falsa. É não deixar de simplesmente de ser levado por um evangelho falso. É não deixar se escandalizar pelas perseguições, pela a heresia de muitos falsos irmãos que estiveram no nosso meio. Agora, o evangelho genuíno é aquele que foi pregado pelos apóstolos, é aquele que foi pregado por Jesus e é aquele que está registrado nas Escrituras Sagradas. E o próprio apóstolo Paulo disse: se alguém vier pregar um outro evangelho, seja considerado anátema ou maldição. Se um anjo vier pregar um outro evangelho, que seja anátema. É as palavras de Paulo. Então não existe outro evangelho a não ser este que nós temos.
Não existe outro Salvador a não ser Jesus. Não existe outro mediador a não ser Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Você pode não concordar comigo, mas você não pode dizer que isso não está na Bíblia. É dizer que isso não é verdade, porque a regra de fé de todo cristão é a Bíblia Sagrada. Fora dela, nós estamos fora da vontade de Deus. Estamos vivendo a última hora e eu espero que você nessa última hora permaneça naquilo que você aprendeu com os mestres de Deus através das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família.